Glória a Deus. Amém? Esta tarde quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feliz estou por estar aqui com os irmãos. Mais um dia para aprendermos do nosso bom Deus nessa série tão maravilhosa que nós iniciamos aqui, que são os pecados aceitáveis. Amém? Amém. E hoje, como os irmãos veem aqui no telão, nós vamos falar da gula. Então, podemos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 10, 31. Os irmãos deixaram. Então, assim nos diz a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os irmãos podem repetir juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mova a tua presença, Jesus Cristo, nesta hora. Nós queremos aprender a sua palavra com conhecimento e poder. É através do conhecimento onde nós vamos trilhar para a mansão celestial, que é a eternidade. Usa teu servo que o Senhor levantou nesta tarde para que possa nos ensinar, porque sem o conhecimento do Senhor o povo perece. Então nós queremos andar segundo as suas orientações doutrinárias, Pai. Queremos deixar tudo a seu cuidado, venha nos lapidar, nos encher, Pai. Remova todo tipo de obstáculo nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem estar presentes na oração do nome. Então, vamos tentar poder aqui para ganhar tempo. Como os amados sabem, nós estamos aqui nesta série que introduzimos há sensivelmente 2 semanas, que são os pecados aceitáveis. Mas para quem já esteve a acompanhar desde o primeiro tema, já entendeu qual é o contexto. Mas vou mais uma vez explicar para os irmãos que estão aqui pela primeira vez, para que possam entender por que nós colocamos esse tema, pecados aceitáveis. Será que existem pecados aceitáveis diante de Deus? Mas a verdade primária é que não são pecados aceitáveis para Deus, mas são pecados socialmente aceitáveis. Ou seja, que nós, como homens, acabamos normalizando, acabamos retirando o peso, acabamos desconsiderando e, portanto, acabamos aceitando. E a gula é um desses pecados. A gula, quando se fala de gula, é gulosice. Tem a ver com comer, tem a ver com comida. Mas e é muito difícil nós vermos no púlpito de uma igreja a se pregar sobre comida, sobre gulosice, sobre gula. Mas a parte mais interessante deste assunto é que se os irmãos forem a perceber ou a retroceder, vão perceber que o primeiro pecado da humanidade também está relacionado à comida. Adão e Eva pecaram por causa de comida, por causa de um fruto. Então começamos a perceber assim que comida não é um assunto de brincadeira, porque está relacionado ao nosso ventre. E o nosso ventre é aquilo que vai ditar se nós nos submetemos a isso, se nós nos submetemos aos nossos prazeres ou se nós temos domínio próprio, que é um dos dons do Espírito Santo. Amém? Então, não descartem esse tema como um assunto irrelevante, mas a gula, na verdade, é um assunto sério e que norteia toda a Bíblia. Amém? Não só da Noé, quando Adão e Eva pecaram ou comendo fruto, eles tinham a possibilidade de comer todas as frutas do jardim. Tudo eles podiam comer, exceto uma. Então, a gulosice deles, a gula deles, lhes fez ignorar tudo que tinham e ir buscar aquilo que estava vedado. Então, começamos a perceber aí que a gula é um pecado que nos faz nós ultrapassarmos os limites que nos foram impostos, que nos
legítimo fosse satisfeito de forma ilegítima. Deus fez a comida para o homem comer, mas se Deus estabelece alguma regra, aquela comida que seria uma bênção, que foi feita para abençoar o homem, pode se tornar uma maldição. Então depende muito de como é que nós nos posicionamos diante daquilo que Deus estabelece. Então, desde então, a Bíblia vai demonstrar várias vezes aquilo que domina os nossos apetites, acaba por dominar também a nossa vida. Aquilo que domina os nossos apetites acaba dominando a nossa vida. E um tempo depois, no Novo Testamento, vemos também o Senhor Jesus, quando estava a iniciar o seu ministério, ele jejuou por 40 dias e no final teve fome. E qual foi a primeira tentação que o inimigo trouxe? Transformar pedras em pães. Então, o inimigo também, da mesma forma que tentou Adão e Eva, passou a tentar a Cristo com comida, porque ele entendia o poder que a comida tem, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Mas, diferente de Adão e Eva, Jesus Cristo conseguiu resistir àquilo e vai dizer aquela frase maravilhosa que nós conhecemos de Mateus 4,4, que é: nem só do pão que verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, e esse é o posicionamento que se espera de alguém que se diz crente, é que não viva para satisfazer os seus prazeres, principalmente na área da comida, mas entenda que aquilo que lhe alimenta também é a palavra de Deus. E se nós invertermos o valor, trocarmos a comida pela palavra de Deus, nós vamos estar nos submetendo a esse pecado da gula. Então, talvez isso seja um dos pecados mais perigosos do nosso tempo, a gula, mas também é um dos pecados mais ignorados. Várias vezes em ambientes de convívio, entre irmãos, seja na célula, nos casamentos, é difícil nós repreendermos um irmão que está ali a servir montanhas de pratos, que está a tomar não sei quantos refrigerantes. Nós até rimos disso. Essa amiga se não quer muito exagerada, termina ali na risada e normalizamos. Mas quando nós começamos a meditar pela Bíblia, vamos entender, principalmente nesse estudo, vamos entender que nós acabamos normalizando o pecado da gula. E o pecado da gula se manifesta de diversas formas. Então, da mesma forma que nós citamos aqui na primeira série, no primeiro ensino, que quando é mencionado o pecado de atraso, é normal cada um levantar e dizer: não, é um atraso, não tem problema, é normal. Mas quando são pecados que nós assumimos como pecados pesados, ninguém consegue assumir. Então, a gula também enquadra-se nisso. Comer muito, comer ao excesso, comer fora do seu padrão é pecado. Amém? Amém. E espero que os irmãos entendam isso à luz da palavra de Deus neste estudo que nós estaremos aqui dentro. Então, o que seria a gula de forma prática? Muitos de nós entendemos gula apenas como excesso, né? E normalmente quando vemos alguém gordo, entendemos que este é guloso, acho que come muito, né? Tem excesso, alguém que come ao excesso. Nós entendemos gula apenas nessa esfera. Então, quem não come muito acaba achando que esse pecado aí não deve me afetar nem pouco. Mas hoje, todos nós aqui presentes vamos ser colocados na mesma tigela e entender que várias vezes somos tentados, às vezes cedemos a esse pecado da gula. Então, a definição teológica que nós podemos adotar para a gula seria: gula é qualquer desejo desordenado pela comida ou pela bebida que faz do prazer de comer um senhor em vez de um servo. Uma vez, o meu irmão contou uma história, uma pergunta que um amigo dele fez. Disse: João, você vive para comer ou come para viver? Vive para comer ou come para viver? Quem vive para comer quer dizer que a sua vida é baseada nesse fim de comer. Tudo quanto ele faz, se ele trabalha, se ele faz algum esforço, tem algum ganho, todo o seu mover é baseado no fim último de comer. Então, se essa pessoa não comer no final do dia ou depois de fazer as coisas que ele faz, essa pessoa vai ficar frustrada. Então, esse aí vive para comer. Mas quem come para viver usa da comida
Você sentiu fome, vai de forma regulada ingerir comida para continuar a fazer atividades que glorificam o nome de Deus. Então, nos lembremos do versículo que nós lemos aqui: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, como é que eu vou comer para a glória de Deus? Como é que se come para a glória de Deus? Será que é a cada garrafada você vai falar glória a Deus, aleluia? Como é que se faz isso? Como é que é comer para a glória de Deus? Então, não está no ato em si de comer, mas na motivação que te leva a comer. É aí onde começa a se ajustar e se perceber se realmente você está a comer para a glória de Deus ou não. Porque comer não é pecado. Deus criou os alimentos para serem recebidos com gratidão. Mas o pecado começa quando já não comemos para viver, mas vivemos para comer. Conta-se também uma história de um rei que era muito gordo e guloso, até tinha uma unidade de nome de Crassus, que significa gordura. Então esse rei, aconteceu uma rebelião do seu reino, do seu próprio irmão, e acabou lhe encarcerando num cativeiro. Só que não é um cativeiro normal. O cativeiro normal é pegar-se alguém, lançar-se numa porta, num sítio e fechar-se a porta. Mas ele estava num sítio em que a porta estava aberta. Só que qual é a coisa mais diferencial que eu vi? É que a porta, era o caminho para ele sair dali era estreito. E ele, como era muito gordo, não podia sair dali por causa da sua gordura. Então o irmão disse: estás aí, estás livre, as portas estão abertas, se quiser pode sair. A questão dele era só emagrecer para conseguir sair. E o irmão que colocou em cativeiro, a cada dia trazia lá alimentos que ele gostava, alimentos gordurosos, coisas boas. Quer dizer que a liberdade desse senhor, desse rei, estava condicionada à sua disciplina. Mas, para a tristeza, ele ficou naquele cativeiro por 10 anos, porque ele não conseguia controlar. Então, este é o exemplo mais carregado da gula. Esse senhor perdeu o controle do diabo, ele tinha acesso à liberdade, mas os seus desejos não lhe permitiam tomar conta dessa liberdade. E isso não é novidade para nós, não só no pecado da gula, no pecado em geral. Temos Cristo que veio, se manifestou, que nos deu liberdade, poder para vencer os pecados, mas nós mesmo tendo acesso à liberdade de Cristo, nós não queremos tomar conta dessa liberdade. Por quê? Porque somos dominados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Então, não tem como nós acedermos à graça que Deus derramou enquanto nós não temos autodomínio, não dominamos os nossos desejos para que possamos viver a vontade de Deus. Então, muitos permanecem presos não porque lhes falta liberdade, mas porque não conseguem dizer não ao próprio estômago. Agora, a parte mais essencial deste nosso estudo, nós vamos entender como é que a gula se manifesta. Existem diversas formas em que a gula se manifesta e alguns historiadores e filósofos, teólogos, como São Tomás de Aquino, elencaram 5 tipos de gula que afetam o ser humano. E o primeiro tipo de gula é comer em excesso. Esse é o tipo comum que todos nós sabemos, que normalizamos, nem precisa desenvolver muito. Todo aquele que come ao excesso está a cometer pecado. Mas nós também precisamos ter essa consciência que isso é pecado. Não é que ele aumenta, não é que ele tem uma boa garfada, não. Ele é pecador. E nós precisamos entender isso como pecado. Está na célula, já comeu várias vezes, terminou o seu prato, já está a olhar o bolo. Alguém que come além do seu limite. Alguém que não consegue se controlar. Enquanto existir comida, ele vai comer. Alguém que nunca sai satisfeito da festa. Serviram ali, mas o buffet acabou, mas o buffet acabou. Então, alguém que nunca tem, que tem excesso, nunca tem limite, nunca consegue colocar um limite diante de si. Vamos ler aqui o que diz Provérbios 23, 20 e 21. Provérbios 23, 20 e 21 diz assim: não estejas entre os beberões de vinho, nem entre os comerões
faz trazer as vestes rotas. Então, essa questão do excesso de ser glutão, tanto na comida quanto na bebida, não é algo recomendável para o Filho de Deus. Porque nosso Deus é um Deus regrado, é um Deus que tem limites e é um Deus disciplinado. E Ele quer que os seus filhos também sejam disciplinados em toda a sua forma de viver, ser disciplinado. Eu tenho um colega que eu aprecio muito a sua disciplina. Ele não se atrapalha com comida. Mas nós vamos basta ter qualquer coisa que traz e queremos comer. Aí ele consegue dizer, não, eu estou satisfeito, comi há pouco tempo, não preciso comer mais. Hein? Não há necessidade só porque está a comida e querer comer. Não, precisamos estabelecer um limite, independente daquilo que venha diante de nós na mesa. Então, comer além da necessidade é pecado, porque revela que o prazer passou a governar a nossa vontade. Quer dizer que nós estamos a comer só por prazer. Isso é pecado. Segundo, comer antes da hora. Comer antes da hora. Comer antes da hora. Tem a hora estabelecida, a hora do almoço, e Deus é um ser sábio. Ele calculou o nosso estômago para as horas ajustadas. Se é hora de almoço, o estômago vai sentir fome naquela hora. Quer dizer que você deve se alimentar. Vai se portar até a hora do lanche se tiver um jantar. Agora, você só porque tem condições, só porque tem dinheiro, ou só porque a coisa está na minha mesa, você quer comer. Quer dizer que você não consegue se dominar. Então, se você não consegue se dominar na comida, vai se dominar na prostituição, na mentira, em outros pecados? Não. Por que faço esse exemplo? É que comida é algo que nós vemos, é algo físico. Então, e o exercício do cristão, o exercício espiritual, é muito mais eficiente para você conseguir idealizar as coisas na prática. Então, se eu consigo dominar a comida de algo físico, facilmente eu vou dominar um pecado espiritual, um pecado que não é material, que não é tangível, como a mentira, a fofoca, você vai conseguir dominar. E mesmo a Bíblia desse tempo, quando diz que se você não ama o seu próximo que você vê, como é que vai amar a Deus que você ama? Então, se nós temos um bom desempenho no material, facilmente teremos um bom desempenho no espiritual, porque essas coisas se relacionam. Então, impaciência diante da comida. Em Coríntios, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 21, vai ilustrar aquele caso da ceia que acontecia ali. Ele disse: esperai uns pelos outros. Outros chegavam cedo, já queriam comer, e os que chegavam tarde já não tinham o que comer. Eu já fui num casamento em que logo que disseram para servir, o primeiro aí foi um evangelista. Ele foi na mesa, serviu o carne, pegou todo o prato de carne, toda a bandeja de carne, serviu no prato dele. Foi sentar. Não são coisas para outras coisas, já vou você pronto, só quero carne, só um tipo fino. Um tipo fino. Só foi lá com carne e nós não amanhamos carne. E não é curioso, é light. Está a fazer dieta. São desculpas do não. Então você vai no buffet, encontra lá já não tem nada. Tem essa sorte. Já fui no outro, eu ia comer um prato, não tinha contemplado de longe chegar lá, não encontrar nada, mas não podia perder cartas, voltei, só fingi que estava levando uma coisa e voltei com o prato vazio. Porque tínhamos esgotado tudo. Então, comer antes da hora, em paciência diante da comida. Mas se nós tivermos essa disciplina de comer somente quando sentimos fome, aí nós vamos perceber que estaremos a fazer isso para a glória de Deus. Você vai entender que realmente eu estou a comer só para viver, não vivo para comer, eu vivo para Deus. Mas como o viver para Deus requer que eu tenha força, que eu tenha saúde, tenha nutrição, então nas horas em que eu sentir fome, eu vou me alimentar. Se alimentar. Até podemos diferenciar entre comer e se alimentar. O glutão acha que come, e quem é disciplinado se alimenta. E aqui também, mas vamos falar em frente sobre isso que eu queria falar. Outro exemplo de alguém que não esperou a hora de comer foi Esaú.
casa dele e, dominado pela fome, vendeu a sua primogenitura. Vender a bênção maior que um filho podia receber por causa de um prato de lentilhas, de ervilhas. Porque não conseguiu esperar a hora certa para ele comer. Ele podia esperar a mãe a fazer a comida certa e ele ia comer. Então, se nós não dermos disciplina no nosso estômago, nós vamos perder bênçãos espirituais. Esse é o perigo da preguiça, da gula. É um pecado que nos conecta facilmente ao âmbito espiritual. A gula manifesta-se sempre que não conseguimos esperar e sacrificamos valores permanentes para satisfazer desejos passageiros. Amém? Amém. Acho que hoje é a vez que pecamos, nós esperamos da Marcelo e comemos aquela caracata. Chegaram datas tristes. Se era um convite entre nós, fizemos a caracata, o outro saiu e foi buscar o amigo dele. Nós que está atrás. Então, mano, estamos aí, mas é um pecado sério. É pecado. Amém? É que nós arrependimento. Precisamos ser disciplinados. Você comer, fazer as tuas coisas e o nome de Deus não ser envergonhado. Já imaginou você a comer e alguém fala, aquele nem parece cristão, alguém parece evangelista. Tem que se controlar. Então, passemos a usar a comida como o nosso serve. Terceiro, comer com requinte excessivo. Este, não sei se nosso meio afeta muito, mas tem a ver com pessoas que gostam de apreciar uma boa refeição. Você servir uma comida feita por um jovem qualquer, um jovem solteiro que só cozinha porque precisa comer, só põe sal e cebola, ele não vai comer aquilo. Ele quer aquela comida com os ingredientes certos, temperado na porção certa, o sal na medida certa. Se faltar um pouco só, ele não vai comer. Parece alguém chique, né? Sim. Mas é guloso. É uma gulosice light. Uma gulosice requintada. Então, não se trata de apreciar uma boa refeição, algo que a própria Bíblia permite. Não tem a ver com isso. É quando o prazer gastronômico ou pela comida passa a consumir tempo, dinheiro e pensamento de forma desproporcionada. Essa aí gasta recursos só para ter a melhor comida, o melhor prato. Se é carne, tem que pôr todos os ingredientes. Se é aquele que não consegue comer, ele está dominado por aquilo. Então, isso aí também é pecado. Porque se está fazendo desse requinte um ídolo dele, se é aquilo que ele não consegue comer, isso prejudica ele mesmo. Amém. Provérbios 23:3 diz: não deseje as suas iguarias, porque são comida enganosa. Então, nós não podemos viver desejosos de comidas de alto nível. Isso não quer dizer que você não vai a restaurantes, não vai investir em boa comida, não vai cozinhar tendo possibilidade. Mas quando não tiver, ou estiver em um sítio, em condições que não chegam naquele nível que você quer ou habitou, você pode comer. Porque você está comendo para viver, não vive para comer. Então precisa haver essa disciplina aqui também, nesta área. 4. Comer com avidez. Aqui acho que afeta muito nós, os homens. Comer com avidez, comer de forma rápida, comer como se estivesse a perseguir. O pecado não está na quantidade, mas na maneira de comer. Amado, nós precisamos comer para a glória de Deus. Você desfrutar, sentir. Agora a pessoa em instante já terminou de comer. Isso não é só estranho, mas também é prejudicial à sua saúde, porque você não está digerindo. Agora, se você não está comendo para prejudicar a si mesmo, isso é para a glória de Deus? Não. Então, isso também é um tipo de gulosice. Comer como se não fosse existir mais comida. Você comer de forma rápida para terminar logo. E nas redes sociais nós temos visto muito isso. Fazem desafios, eles põem comida, quem ganha, quem come ali, mas eles comem de forma excessiva, nem comer rápido para o outro não apanhar comida. Então, aqui faz jeito de brincadeira, mas não é certo. É pecado. Não podemos adotar aquilo como nosso
Ok, diante do governador. Agora, a lição espiritual disso é que quando nós que somos filhos de Deus nos assentamos para comer na mesa, seja sozinho, em caso os irmãos vivem sozinhos, seja em família, quem está lá conosco? Deus. Então, se Deus, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está conosco ali à mesa, então nós precisamos comer de forma regrada para a glória de Deus. Amém. Então, não vamos cometer essa atrocidade de orarmos para comer, mas depois, na hora de comer, até Deus tapar os olhos e misericórdia. Não, se nós orarmos, agradecemos pela comida, também saibamos estar ali à mesa, saber como se comportar e como comer para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Quinto e último, vem exigência excessiva. Esse também está relacionado aqui de comer com requinte. A pessoa também nunca está satisfeita com alimentos simples, nunca está satisfeita com o tempero, com a apresentação do prato, vive em função do paladar e torna a comida uma fonte constante de insatisfação. Exemplo mais prático disto aqui é o povo judeu, quando estava a sair do Egito. O Senhor passava aqui no deserto, sentiram fome, o Senhor começou a lhe abençoar com maná. Comeram maná até cansar. Mas Deus lhe paciente, comeram maná. De repente começaram a pensar nos pepinos do Egito, até chamarem maná de um pão vivo, uma coisa amaldiçoada, pão que Deus lhe deu por vários dias, porque se apareceram aqui. Então começaram a exigir mais de Deus. Vamos lá ver Números 11, 4 a 6. Números 11, 4 a 6, 11. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar em cena. Quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porcos, e das cebolas, e dos alhos. E eu já tive experiência de viver em bonança e na miséria. Quando eu via na miséria, quando via com meus pais, nós sentíamos desejo de comer coisas boas, mas aquilo que nós conseguíamos, que era algo recorrente, nós conseguíamos comer e a sensação que nós tínhamos depois de comer era como se tivéssemos comido a melhor coisa possível. Então, isso é uma graça que o próprio Deus te dá quando você aprende a agradecer aquilo que Ele te dá. Mesmo uma água, mesmo essa mandoba seca vai ser agradável e vai satisfazer o seu estômago, você vai conseguir dormir e fazer suas atividades. Então, se você está a servir a Deus, ora a Deus, busca a Deus e pede o pão que cada dia Ele te dá, então agradeça isso. Não reclame, não exige aquilo que o irmão fulano tem, não exige aquilo que outros têm. Não, aquilo que você está a receber, o Senhor é que está a te dar. Então não vamos chamar aquilo que Deus nos dá de migalha ou de um pão sem interesse. Não. Precisamos ser gratos. Amém. Então, o que passa disso torna-se gulosice, que é você estar a olhar o prato do outro. Mesmo nas festas, eu já vi cenários de duas pessoas se sentirem na mesa, ou em buffets diferentes, mas aquele que está a comer aqui está assim. Para o prato do outro, aí para o buffet que o outro foi servir, mas ele tem comida. E isso é perigoso porque esse não vai ser satisfeito, não vai ser farto, porque ele não está a valorizar aquilo que está diante dele. Está a pensar que aquilo que o outro tem é melhor que o que ele tem. Então, precisamos deixar de ter essa exigência excessiva, porque é gula e é pecado. Amém? Amém. Então, são esses 5 tipos. Primeiro, falamos de comer em excesso. Segundo, comer antes da hora. Terceiro, com requinte excessivo. Quarto, com avidez ou rapidez. E 5, exigência excessiva. Então, embora sejam
tenham manifestações diferentes, todos esses pecados são diagnosticados de uma mesma forma pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3:9. Ele vai dizer que o Deus deles, ou desses que cometem esse pecado da gula, é o seu ventre. Então, todo aquele que é guloso, o Deus dele é o ventre. Por que é o Deus dele? Porque o que é Deus? Deus é alguém que domina, é dominador. Então, se a coisa que mais domina a sua vida é o seu ventre, então esse é o seu Deus, meu querido. É o seu ídolo moderno. Então, o oposto de gula não é comer pouco. E vai com um pouco não sobre não, mas é viver com domínio próprio. Domínio próprio quer dizer que você aí não é guloso. Você tem domínio, tem contentamento, tem gratidão. E é isso que Deus espera de nós, dos seus filhos. É isso que é comer para a glória de Deus. Terceiro ponto, para terminarmos, vem como vencer a gula. Como vencer a gula. Então, a solução bíblica não se baseia em demonizar a comida. Como eu disse no início, a comida é algo bom, Deus é que fez para o nosso próprio benefício. Mas o que precisa acontecer é haver uma restauração da ordem correta. Está relacionado àquilo que falamos: viver para comer ou comer para viver. Deve mudar. Devemos passar a comer para viver. O alimento deve ser um servo e não um Deus. Devemos nos alimentar de forma regrada. Enquanto a tratamos como algo sem importância, dificilmente haverá arrependimento. Precisamos encarar a gula como algo sério, como algo pesado, algo terrível, algo que pode nos fazer perder a salvação. Quando Deus vai falar que muitos dirão: Senhor, Senhor, então não expulsamos demônios, mas Ele vai dizer: aparta de mim. Muitos pensamos: mas aparta, será que são pecados pesados? São esses pecados aceitáveis? Gula, um pregador ungido, mas guloso, vai ficar atrasado, orgulhoso, vai ficar. Então, amados, se nós pegarmos essa lição de se eu conseguir dominar os pecadinhos, facilmente os pecados não terão poder sobre mim. Eu vou conseguir ver de longe e afastar. Porque os pegadinhos são muito estratégicos. É difícil você identificar. Então nós estamos aqui nessa série de forma cautelosa a identificar com cautela cada forma de manifestação desses pecadinhos, para não nos apanharem nada. Amém. Glória a Deus. Então devemos cultivar o domínio próprio como fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Precisamos orar. Quando nós oramos para buscarmos o Espírito Santo, precisamos mencionar isso, que Deus nos dê domínio próprio. Vamos confessar: Senhor, nos perdoe por ser glutões, nos perdoe por ser ingratos, por exceder o limite, nos ajuda a ter domínio próprio e a fazermos tudo com gratidão, de forma regrada, para a glória do Teu santo nome. Agora, e vem também aqui sobre como vencer a gula, tem uma grande disciplina, que é o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual que nos ajuda não apenas a ter êxito no espiritual, mas também a conseguirmos dominar a nossa carne. O jejum, amados, o jejum em si não é algo que impressiona Deus, como se por eu jejuar com Deus vai sentir pena de mim, meu filho está mal, então vou lhe ouvir. Não. O que acontece é que quando você jejua, a sua carne está mortificada. Então você apenas só se preocupa com as coisas de Deus. Então a forma como você vai buscar a Deus será com vigor, com mais vivacidade. E é isso que vai atrair a atenção de Deus. Amém. Deus vai perceber que o mano ali preferiu até deixar de comer para me buscar, para se encontrar comigo. Então ele está a entender que realmente o homem não vive só do pão físico, mas vive do pão que vem do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra dele. Por isso, quando nós jejuamos, não é só ficar sem comer, isso é crise de fome. Precisamos nos mergulhar na palavra, nos alimentar na palavra e temos tempo de oração para o nosso Deus. Então, é aí que ele vai trabalhar nessa questão do domínio próprio e nós passaremos a comer para a glória de Deus. Amém? Amém. Quem se alimenta diariamente da palavra cultiva uma vida de oração e aprende a satisfazer-se em Cristo, descobre que nenhuma refeição consegue preencher o vazio que apenas Deus pode ocupar.
nenhuma refeição. Há aqueles que comem quando os porque estão tristes, porque tiveram alguma situação. Não, nada disso vai preencher a presença de Deus em nossa vida. Então nós precisamos colocar isto, a nossa servidão deve estar voltada para Cristo e não para os nossos prazeres carnais, não para a comida. E olhem que Jesus também foi acusado de ser comilão e beberão. Foi uma acusação lá em Mateus 11:19. Mas a acusação era falsa. Mas ensina uma verdade importante, que é que o cristianismo nunca condenou a comida. Jesus participou em refeições, aceitou convites para ir em banquetes, transformou água em vinho em uma festa de um casamento. Então o problema nunca foi o alimento, o problema sempre foi aquilo que domina o homem, que é o seu ventre, aquilo que domina o seu coração. Então a questão não é simplesmente quanto eu como, ou que quantidade eu como, mas quem governa o meu apetite. Não é sobre quanto eu como, mas por que eu estou comendo? Porque se eu estiver muito esfomeado, eu posso comer uma quantidade anormal, desde que aquilo esteja dentro desse meu nível de fome. Então não é sobre quanto você come, mas por que você vai comer. Vai comer só porque tem comida? Vai comer porque não aguentou esperar, não consegue se dominar? Então precisamos ajustar isso em nossas vidas. Porque quando o ventre se torna um Deus, Cristo deixa de ocupar o trono. O Espírito Santo é ciumento. Se você colocar o seu ventre, tirar o ventre da barriga e pôr no coração, Jesus vai sair. Jesus vai sair. Mas quando Cristo reina no nosso coração, até a forma como nós nos sentamos na mesa, até a forma como nós comemos, vai ser uma forma que glorifica a Deus, porque Cristo está no coração. Amém? Os irmãos querem alcançar esse nível de comunhão com Deus e passar a comer para a glória de Deus. Então vamos nos colocar em pé e vamos levantar uma oração conjunta ao nosso Deus, para que Ele nos perdoe primeiro, porque nós aprendemos, não sabíamos que é pecado, aprendemos. Então vamos derramar tudo aquilo que nós lembramos que nós cometemos relacionado ao gulosice. E vamos pedir para Deus colocar domínio próprio em nós e que seja Cristo, o nosso Senhor, a dominar em nosso coração e não o nosso ventre. Amém? Oremos. Pai, querido Deus é Pai. Então, amados, está chegado o momento das questões. Estejam à vontade para acréscimos, dúvidas e vamos interagir. Amém, igreja? Amém. Só de acrescentar que tem um outro grupo, além desses que foram mencionados. Amém. Tem pessoas que não comem muito, mas lhe dói dispensar comida para o outro. Tem comida, mas para tirar para outra pessoa dói como se fosse tirar seu coração. Então também isso é muito errado e é um pecado. Amém. Só tenho uma dúvida. Falou-se que também é comer fora do padrão normal. Por exemplo, eu tenho um padrão normal e num dia desses, meu apetite está disposto. Eu comer fora do meu padrão é pecado. Amém, essa vou responder logo. Eu até mencionei, mas acho que não detalhei. Esses que comem fora do padrão, comer fora do padrão todos os dias. Eu disse aqui, não é proibido o irmão ir num restaurante, um dia e outro, né, ter uma comida boa. Mas essa pessoa, ele não sossega. Não consegue comer uma comida fora do padrão, mesmo no seu dia mais normal. Então, ela acaba cometendo esse pecado, porque não se controla. Pai, Senhor Igreja. Amém. Tenho aqui algumas questões. Primeiro, o tema é interessante, desafiador, né? Sobre comida. Primeiro, tenho aqui. Meu pai não come comida de ontem, porque diz criar condições para tal. Como encarar esse tipo de situação diante desse tema? É o seguinte, eu vou trazer aqui uma situação que pode ser ainda mais escandalosa do que essa. O pessoal da minha casa não come shima que passou de 2 horas. Por exemplo, se fizeram shimas 12, a pessoa não estava, chega a 14 horas, devem amassar uma nova shima para a pessoa. A questão aqui não é exatamente se a pessoa come ou não come o que ficou ontem. É a intenção.
se nós formos a perceber, tudo que se retratou aqui tem mais a ver com a intenção. Por exemplo, diz que o pai dele não aceita comer comida de ontem porque ele tem condições de comer uma nova comida hoje. Não. Não, evangelista, por favor. É o seguinte, né? Ele pode abrir mão da comida de ontem para quem realmente esteja a precisar e comer a comida de hoje. Mas a questão é, se um dia ele não tiver condições de organizar uma nova comida hoje, abriria espaço de comer a comida de ontem? Se não, aí é que está a gula, pelo que eu percebi. Não é que nós devemos comer do pior para dizermos que não somos gulosos. A questão é de ser grato com aquilo que você tem e não colocar a comida como se fosse um Deus. Se ele tem condições de preparar uma nova comida, glória a Deus, amém? A questão é, se ele não tiver condições de ter uma nova comida hoje, estaria aberto e disposto de comer a comida de ontem? Aí é que entra a questão da gula, pelo que eu pude perceber da administração. Ponto 2, sobre comer rápido, né? O ponto 2 sobre comer rápido, pedia que fosse um pouco mais explícito, né? sobre a situação. Acho que o nosso irmão lá passou por isso durante a sua formação, então queria entender sobre como comer rápido seria em si pecado. Outra pergunta é sobre coisa, né? Comer rápido. Sim. Yeah. Irmãos, eu vivi num ambiente também que fui instruído a comer rápido. Vivia com meus encarregados de educação, me submeteram a viver, a comer com o rapaz de casa, o guarda, nós todos homens de casa. E eu acabava de sair de Munapo para Pemba. E ali eu aprendi a comer com colher na minha casa, casa dos meus pais. Mas ali, aqueles todos comiam com mão. E eles acabavam me negando. Acabavam mesmo a comida antes de eu nem chegar metade. Qual o modelo que me prejudicou até o dia de hoje, que eu descobri que estou em pecado? Comer rápido, com colher só. Você está comigo? Estou acabando, minha comida já acabou. Mas é por causa do Gênesis onde eu estava inserido. O ambiente que estava a me conduzir a viver aquela prática. Agora, se o ambiente me conduziu neste termo, eu tenho que olhar o ensino que eu recebi aqui como uma nova forma de adotar um novo método, porque já não estou naquele ambiente. No caso de um militar, por exemplo, não tem como. Esse camarada, lá ele tem que trabalhar com corrida. Se ele brincar, vai ficar, não vai comer nada. Mas quando ele sai daquele ambiente de treinamento, entra já agora, como ciente, já está a trabalhar, já está a receber, vai continuar a comer. Sabe a consequência será o quê? Gases, todos os dias a peidar, passa a expressão. É isso mesmo. Pessoa que come com rapidez vai ter esse problema, gases. Quando nós ouvimos em português gases, é lançar sempre lá. Então, para que esta pessoa não tenha esse problema, logo tem que voltar, perceber que não, eu estava a praticar um erro que fui submetido por causa do ambiente onde eu estava inserido. A partir de hoje vou me consertar com o meu prato e vou ter uma disciplina ao comer. Né? Agora, ponto 3, né? Ponto 3, né? Servir um prato cheio e não acabar. Nem tenho assistido muito isso. Então, queria saber como relacionar também ao tema, se consideramos gula ou não. Eu creio que isso está mais ligado ao primeiro ponto, que é comer além do limite. Geralmente, principalmente quando nós vamos para uma festa, né, encontramos lá coisas que nós não comemos habitualmente. Temos aquela tendência de que hoje é hoje. Não é isso? Então, nessa tendência de hoje é hoje, acabamos enchendo todo o nosso prato para que não possamos perder, supostamente.
E isso realmente é pecado. Porque, por duas vertentes. Primeiro, você está a colocar algo que você não vai conseguir acabar e acaba prejudicando os outros. Porque você enche no teu prato, aquela comida já não vai no prato de mais ninguém. Vai acabar sendo como o nosso evangelista que foi lá servir e voltou com o prato vazio. Então, é sempre aconselhável, por questões de ética e pela palavra que hoje aprendemos, a colocar um pouco. Se comeu, não está satisfeito, volta lá a repetir. Ao invés de fazer montanhas de prato que depois não vai conseguir acabar, vai ter que deitar e prejudicando outras pessoas que não vão conseguir comer. Essa é uma discussão que eu acabei tendo uma vez com a mãe Danise em casa, que ela dizia que glutonaria, né? Ou ser guloso, eu comer muito. Eu disse, não mãe, imagina que aqui tem essas 2 bolas de cima. Na minha casa eu como 2 bolas de cima, mas aquelas 2 bolas eram para mim e para ela. Se eu comesse aquelas 2, embora fosse a minha quantidade normal, aquelas bolas não eram só para mim, tinha mais alguém contado ali. Então se eu como 2 bolas, estou em pecado. Mas se eu estivesse na minha casa e comesse 2 bolas, que é o meu prato normal, estaria tudo bem. Não sei se consigo fazer chegar a mensagem. Amém. É isso, mas tem a ver com domínio próprio. Você vai na festa ver buffet, cabrito, porco, frango, você vai pôr todas essas carnes no teu prato. Então, você tem que ser comedido, ter domínio. Aquilo aí está bom, mas ok, tem que saber o que comer. Então, restar comida quer dizer que você não mensurou, né? Você serviu aquilo aí com alguma compulsão. Então, essa compulsão é que faz isso ser pecado. Então, sirva com regra. Exatamente. Ele disse que é sobre a quantidade, é sobre o que você precisa para se alimentar e estar. Então, quando tu serves demasiado, quer dizer que você está a servir mais do que você necessita para se alimentar. E aí onde entra a gula. E outra questão da gula afeta muito nós africanos, porque nós aprendemos que festa é para ir comer, não para ir se alegrar. Por isso vamos no casamento, cada um come, vai embora. Então vamos lá, pelo menos nós aqui da igreja, da cidade, vamos lá ser civilizados. Ir na festa, o fim último não é comer. Você só vai comer para ter força para ir dançar ali. Agora só come e sai, não, temos que ter essas fins. Aqui também vai uma nota. Há irmãos que receberam recomendação médica, ou alguns perceberam sozinhos que, por exemplo, o refresco me faz mal. Ele disse, não vou tomar mais refresco, mas logo que aparece, ele cede aquilo. Então isso também é um tipo de gula. Se nós percebemos que isso nos faz mal ou nos foi indicado, então vamos ser disciplinados, ter domínio. Está ali, ok, estou a gostar, mas tenho que me disciplinar. Amém? Então quero agradecer e devolver o púlpito a quem me serviu. Deus abençoe os amados.